Por outro lado, muita gente pode interpretar essa vontade de não ser convocado como uma dificuldade de prestar contas de suas ações. Eu gostaria de começar essa conversa com o deputado federal Merlong Solano a partir desse tema. Vamos falar sobre outros assuntos também. Agora, deputado, não pode passar essa ideia do governador não querer falar sobre o tema CPI, tema Covid lá na CPI? Pode até passar, mas o governador já se colocou à disposição para ir como convidado. Esse é o primeiro aspecto, para ir como convidado. Segundo aspecto, a importância da gente preservar o respeito às instituições e às leis do país. A competência do Congresso Nacional não vai até convocar governador para a CPI. E se isso está em lei, deve ser respeitado. Quem tem a competência de convocar o governador para a CPI é a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas de fiscalizar, o Ministério Público de fiscalizar. Então, no momento em que há uma tendência no governo federal ao autoritarismo, garantir o respeito à Constituição e às leis é também uma defesa da democracia, no meu modo de ver. Tá, mas aí do ponto de vista do governador, acredito que ele não teria nenhuma dificuldade de, se for como convidado, comprovar tudo o que tem feito em matéria de combate à pandemia. Tá, Lídia Brito. Agora, deputado, a gente até conversava com relação a isso lá na Rádio Cidade Verde, o senhor falando aí da CPI. O senhor acredita que a CPI tem contribuído para esses resultados das pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado até agora? As pesquisas que já falam da disputa para presidente com Lula na frente do presidente Bolsonaro. Tem sim, contribui. Inclusive, a última pesquisa, dando a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Mas eu insisto que a gente não deve se encantar demais com as pesquisas. Elas refletem um momento. E a CPI colabora nesse sentido, junto com outros fatores, como a crise econômica, a crise social, essa quantidade de pessoas mortas pela Covid, também porque ela está dando mais visibilidade não só às omissões do governo, do governo federal, às quais o governador Edson fez referência aí, né? Omissão, por exemplo, em relação a não ter uma integração, a não ter um comitê nacional de enfrentamento. Mas a CPI também dá luz às próprias ações negativas do governo federal em relação ao combate à pandemia. Porque, na prática, o presidente Bolsonaro boicota o combate à pandemia desde o primeiro dia. Desde aquele dia que ele classificou como uma gripezinha, ele já desarmou os espíritos de milhares de brasileiros em relação a ter mais prevenção. A não utilização de máscara, a provocação permanente de aglomerações, a postura ostensiva de dizer que é contra o uso da máscara. Veja o que é que ele fez essa semana, pegar uma criança no colo... No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Aí tirar a máscara da criança. A não compra de vacinas, eu pergunto, veja só, Lídia, quantas vidas teriam sido salvas, quantas mortes teriam sido evitadas se o governo tivesse comprado as vacinas da Pfizer em agosto do ano passado, com a opção de começar a receber as primeiras doses em dezembro, tal como aconteceu no Reino Unido, que começou a receber em dezembro. A Pfizer ofereceu isso ao Brasil, 70 milhões de doses. Daria para vacinar mais de 34 milhões de pessoas. Então, hoje a gente estaria vacinando gente com 30 anos, com 25 anos. Agora, deputado, quantas mortes teriam sido evitadas? Deputado, por outro lado, as pessoas que defendem Jair Bolsonaro dizem que a CPI da Covid tem esse propósito, desgastar o governo, não investigar, mas desgastar o governo para que aconteça o que o senhor está dizendo, que é o resultado nas pesquisas, aí de virada nas pesquisas, prejudicar o governo Bolsonaro. Tem esse papel, esse componente político está pesando a perseguição ao governo e às ações do governo? Veja, Joelson, quando a economia vai bem, quando se gera emprego, quando se aumenta o valor do salário mínimo, quando o preço do gás não sobe do jeito que está subindo, quem ganha prestígio? O presidente da República, o governo da época. Quando o governo do Estado está bem administrado, que as coisas estão sendo resolvidas, o governador ganha prestígio junto à população. É inevitável que aquilo que é positivo traga efeitos positivos e aquilo que é negativo traga efeitos negativos. São mais de 500 mil pessoas mortas. Como é que não vai ter efeito negativo para um homem que disse que era uma gripezinha? Para um homem que não usa máscara? Para um homem que não comprou as vacinas? Mesmo que a gente ficasse todo mundo calado, a população perceberia. Como é que não vai ter efeito negativo com um salário mínimo de R$ 1.100 e um bujão de gás por R$ 110? A gasolina de R$ 6. Agora, a privatização da Eletrobras ameaçando um aumento de até 20% na conta de energia elétrica. Então... Você acha que é isso que está pesando? É isso que está pesando. A CPI
é um elemento a mais, porque ela chama as pessoas começam a falar coisas lá e aí o senador está com a prova. Não, o senhor está mentindo. E a propósito da privatização da Eletrobras, cuja medida provisória foi aprovada esta semana na Câmara Federal. Essa medida provisória, ela poderá ser motivo de ação judicial movida pela oposição? Sim, porque o modelo, o rito para fazer uma privatização, o rito normal passa pela discussão em várias comissões, pela convocação de diversos segmentos da sociedade que entendem daquele assunto que está sendo tratado. E normalmente não é através de medida provisória. A medida provisória exige um componente de urgência para justificar a medida provisória, porque através da medida provisória o Poder Executivo legisla. Obviamente que depois sujeita a homologação ou não do Congresso. Mas, enquanto o Congresso não vota, aquela decisão virou lei. Então, é para coisas emergenciais. A privatização de um órgão público ou de uma empresa, no caso de economia mista, não é uma coisa urgente. Daria para esperar pelo rito. Você acha que a forma não foi correta? A forma não foi correta e o resultado muito negativo. Veja, Joelson, o mundo todo vive um momento de transição na área energética, buscando fontes mais limpas de energia. O Brasil tem um enorme potencial nesta área, mas isso exige liderança, isso exige investimento em pesquisa. E uma estatal do Porto da Eletrobras, que responde por mais de 1/3 da geração de energia, que responde por quase todas as pesquisas no setor energético, é vital para que o governo brasileiro tomasse a linha de frente nesse processo de expansão da energia solar, da energia eólica, da biomassa, do hidrogênio que está começando a ser estudado. Então está sendo jogado tudo isso fora em nome dos interesses dos grandes fundos internacionais de investimento. E as consequências para o consumidor, deputado? Aumento imediato na conta de energia elétrica. A Eletrobras trabalha sob o regime de cotas, em que grande parte da energia que ela produz está sujeita a um preço máximo. E esse preço máximo é menor do que o preço praticado pelas geradoras privadas. Os estudos mostram um efeito de aumento na conta de energia que pode ser de no mínimo 14% e no máximo de 20%. O que é muito grave, porque certos aumentos repercutem de maneira desigual sobre a sociedade. Ninguém pode deixar de ter a energia elétrica em casa hoje em dia. Então, na medida em que aumenta 20% sobre a conta de energia elétrica e o salário mínimo aumentou só 5%, você empobrece o poder de compra do salário mínimo em relação a esse item que é vital. E como outros itens que também afetam os mais pobres subiram muito de preço, o gás de cozinha, o arroz, o óleo de soja, então você tem o Brasil voltando ao mapa da fome como consequência de uma série de fatores, entre eles esses. Bom, deputado Merlong, agora vamos falar um pouco mais sobre a política partidária, porque hoje o governador Wellington Dias teve a agenda e nessa agenda, lá na Polícia Militar, ele falou um pouco também sobre composição, formação dos partidos e estratégias para chapas nas eleições do ano que vem. Olha, eu diria até, Joelson, que até hoje o governador tem adotado uma postura de muita cautela em relação à estratégia. Hoje ele revelou um dado importante. Admitiu que a base aliada poderá ser reduzida pela metade. Hoje, pouco mais, acho 8, 9 partidos, ele admitiu 4 chapas para deputado estadual e apenas 3 para federal. Isso faz parte de uma estratégia da base governista para a sucessão estadual do próximo ano. Vamos acompanhar com o Anivaldo Barbosa. Pela primeira vez, o governador Wellington Dias revelou um ponto importante na estratégia eleitoral da base aliada. Nas regras atuais, quantos partidos sobreviverão no palanque governista? Eu acredito que a gente tem chance de ter aí algo como 4 chapas de estadual e talvez 3 chapas de federal, nas regras atuais. Agora, precisa esperar. Vai ter distritão? Muda tudo. Não é? Que mudanças nós vamos ter? Então é melhor esperar. O governador destaca até partidos que sobreviverão na base aliada. O Solidariedade é um partido que já está craque, já aprendeu caminhos aí. Eu fiquei muito surpreso na eleição passada, confesso que eu chamava a atenção e eles realmente fizeram. A deputada Marina, pela bancada federal, elegeram também parlamentares para a Assembleia Legislativa. E ao lado do governador, o deputado federal Fábio Abreu avisou: o PL terá chapas nas eleições parlamentares de 2022.
e vai sobreviver na base governista. O PL hoje é um partido que tem a sua posição, eu diria, atual, né, já marcada com um deputado federal, 3 estaduais, membros agora confirmados para o nosso partido, além do que nós temos perspectiva de nomes que vão ainda compor o nosso partido e que, sem dúvida nenhuma, se o governador diz 3-1, é o PL. Se o governador diz 3, 1 é o PL. E agora? E agora? Lídia Brito. Agora, deputado, o senhor acredita que essa estratégia aí do governador de redução no número de partidos da base, ela vai ser aceita aí pela base ou vai ter grande resistência? A gente já viu partidos como o próprio PL aí de Fábio Abreu, Solidariedade, se manifestando contra essa estratégia. Veja, Lídia, eu não digo que seja uma estratégia do governador, eu digo que é um efeito prático da legislação vigente. Veja, na eleição de eleição municipal última, houve cidades em que nós tivemos só 3, 4 chapas de vereadores candidatos, enquanto que na eleição anterior tinha cidade com 10, 15 chapas de candidatos, tinha partido que apresentava um candidato a vereador. O senhor diria que já houve uma redução nos municípios. O senhor diria que é o efeito esperado da própria legislação? É o efeito, se a legislação não mudar... Ela foi desenhada para isso. Se a legislação não mudar, os partidos terão, ou, de um lado, que demonstram uma enorme capacidade de atração de quadros para lançar, quadros viáveis eleitoralmente, para lançar como candidatos, ou terão que se agregar numa sigla só. Por quê? Houve partidos que lançaram apenas... Houve partido que lançou apenas um candidato a deputado federal na eleição passada, dentro da nossa coligação. PDT. Isso não é viável. Ele vai fazer sozinho 180 mil votos? Ninguém fez isto na eleição passada. Ninguém fez sozinho o quociente eleitoral. Nem o campeão de votos. Pois é. E um dos pontos que tem chance de... Exatamente. E um dos pontos que tem chance de mudar na reforma eleitoral é justamente acabar com aquela última sobra. Porque pelas regras da eleição de 2014, a nossa chapa teria feito as 10 vagas. A nossa chapa teria feito as 10 vagas. O partido que elegeu o Atila não fez quociente, o partido que elegeu a Marina também não fez quociente. Foram na maior sobra, né? Foram na última sobra. Que em 2014 não era assim. Mudou. E a tendência é voltar para o modelo da exigência do quociente eleitoral. Até isso vai fortalecer a necessidade de haver uma agregação de maior número de candidatos viáveis. Elivaldo Barbosa. Olha, e dentro dessa estratégia, o que a gente percebe são partidos, mesmo com dificuldades em formar essa chapa, mas partidos grandes, densos. Vai ser possível diálogo para reduzir essa base? O senhor acredita nessa possibilidade, deputado? Bom, aí sim, aí há um ponto que o governador é craque, né? No diálogo, na conversa, na paciência, no respeito aos compromissos assumidos. E isso fortalece o prestígio que ele tem, que ele continua tendo junto ao Piauí, aliado a esse momento nacional que nós estamos vivendo, com o Lula despontando como possível presidente da República. Isso tudo gera um quadro que mantido, obviamente, fortalece essa capacidade de diálogo do governador e de convencimento, no sentido de que, olha, o caminho que é mais viável é esse aqui, vamos caminhar por esse caminho. Aí, na base do diálogo, a tendência, eu imagino que será mesmo de uma nucleação, digamos assim, partidos agregarem diversos candidatos. Mas, deputado, o senhor acredita que há clima no Congresso para que haja essa mudança? Toda semana a gente vê aí uma tendência, né? Agora, nessa última semana, a tendência é do distritão, voltou a ganhar força essa discussão. O senhor acredita que há clima no Congresso nesse momento para mudar essa regra eleitoral? Pois é, se dependesse do meu voto, seria no sentido de não mudar nada. Ou pontualmente uma coisa ou outra, talvez a questão da federação, para poder... Por que eu digo isso? Porque a democracia exige estabilidade nas regras. Este modelo que foi executado na última eleição municipal ainda não foi implementado em nível estadual e federal. Quer dizer, a última eleição municipal foi com base na última reforma, nas últimas mudanças no sistema eleitoral e político. Agora, antes de aplicar esse modelo em âmbito estadual e federal, já vai mudar de novo, já estão querendo mudar de novo. Eu acho que essa instabilidade não ajuda a democracia. Talvez, por isso eu acredito que as mudanças que acontecerão serão poucas. Algumas tenderão a acontecer, como talvez a antecipação da janela, essa história da federação de partidos,
essa história de voltar a exigir o quociente eleitoral, é o que eu ouço nas conversas que tenho tido. Fora o trabalho daquela comissão, que inclusive a deputada Margarete participa, que ele trabalha na organização da legislação eleitoral para que haja menor intervenção do Poder Judiciário na execução em si da eleição. Precisa ter uma lei clara que define exatamente o que é possível e o que não é, para a gente não estar dependendo, às vezes, da interpretação de um promotor ou de um juiz na maneira de fazer o processo eleitoral. Quero agradecer ao senhor, deputado. Muito obrigado pela presença aqui, deputado Merlong Solano. Boa tarde, eu que agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigado.